Você não tá sozinha se você tem sentido que a vida nos últimos anos tem se tornado mais difícil, até nas menores coisas. Eu tenho uma sensação muito clara, uma lembrança muito clara de ser criança nos anos 90, início dos anos 2000 e sentir como se fosse óbvio que tudo só tinha como melhorar, sabe? De que o futuro resguardava pra gente coisas incríveis. Era como aquele clichê de que o melhor está por vir. Era uma associação muito clara entre o futuro e evolução, sabe? Essas duas coisas, elas na minha mente caminhavam juntas de forma inseparável. É tanto que quando eu lembro dessa época, me vem à mente aquela música Pra frente Brasil, salve a seleção. Eu não sei se mais alguém lembra disso. Mas o ponto é que nós éramos otimistas. A gente tinha uma clara visão, tão otimista que a gente achava que o Brasil ia ser hexa. Porque essa música me faz lembrar disso, né? E aí, em 2014, veio o 7-1. Gente, eu rio, mas é de desespero, assim. Eu nem sou a pessoa do futebol, não, sabe? Eu acho que esses grandes eventos a nível nacional, mundial, eles afetam principalmente como a gente se enxerga, né? A imagem que nós temos de nós mesmos, como coletivo. E aí, desse coletivo, a gente vai acabar trazendo pra nós como indivíduo, né? Não tem jeito, assim. Mesmo que você seja a pessoa que menos liga pra coisas coletivas, como Copa do Mundo, Olimpíadas, algo assim, você sente alguma coisa dentro de você, pelo menos eu imagino que isso aconteça com a maioria de nós, que você sente algo positivo em relação a você mesmo quando alguém que veio do mesmo país que você, ou da mesma cidade, do mesmo estado que você, ela consegue alcançar alguma coisa, né? Aquilo molda a sua visão de quem você é. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tenho uma sensação de que a coisa toda começou a desandar por volta de 2012 e ela teve alguns picos, né? Um desses picos foi a Copa de 2014, né, do 7-1, de um pico de negatividade no caso, mas um outro pico que pra mim foi até mais extremo foi um pouco antes, em 2013, quando nós tivemos as manifestações aqui no Brasil também, que foram motivadas muito por conta da organização pra Copa do Mundo, né? E aí eu lembro da sensação que eu tive de aperto no peito, assim, ao ver várias imagens terríveis de coisas que aconteceram durante as manifestações, de pessoas que estavam na rua mostrando sua indignação em relação a questionamentos completamente cabíveis, né, em relação a transporte público, em relação a gasto público, destinação de verbas, etc. E de ver a brutalidade com a qual as instituições responderam a essa população, que teoricamente ela deveria proteger e auxiliar no dia a dia, sabe? Na vida. E isso falando a nível de Brasil, mas a gente sabe que as manifestações brasileiras de 2013, elas foram muito inspiradas em manifestações de outros países ao redor do mundo. Então eu tenho essa sensação muito clara atrelada a essa época, como se tivesse sido o começo do fim. Só que ainda não acabou, né? Então é um pouco paradoxal, porque dá essa sensação de fim de mundo com uma certa frequência, mas a gente continua vivendo, né? A questão toda é que nos prometeram, de forma intencional ou não, e de forma direta ou não, que a vida só caminharia para frente. Porque é esse o imaginário comum de que se nasce, cresce, reproduz e morre, né? Então, isso de crescer, reproduzir, também estaria atrelado a coisas não orgânicas, né? Como a sociedade no geral, como a economia e tal. Tinha-se a ideia de que as coisas só tinham como melhorar dali pra frente. E aí esse imaginário, eu percebo que ele era difundido em meios culturais, como filme, novela, desenhos que crianças assistiam, enfim. Mas ele era também repercutido em lugares como escola. Ou vocês nunca tiveram um professor daquele que fala: vocês são o futuro, a esperança do mundo são as crianças, tarará, tarará. Eu acho que isso passa muito claramente uma mensagem de que a gente está tendo acesso a conhecimento e formação de caráter, formação de moral e conceitos, ideais e tal, para que a gente faça melhor do que quem veio antes. Portanto, isso que a gente vai fazer melhor do que quem veio antes tende a criar uma sociedade melhor do que a sociedade que está posta. Então, para mim é muito nítido o reforço de múltiplas fontes, né, vindo de vários lugares, de que
a gente era responsável por esse futuro e que ele com certeza seria melhor do que o que a gente vivia naquela época. Ele seria mais abundante, mais próspero, mais leve, mais acolhedor, mais inclusivo. Nos prometeram isso tudo. E a gente acreditou. Não só a gente acreditou que isso aconteceria, como acreditou também que essa seria a única forma de ser feliz, porque a realidade, como estava posta até aquele momento, não era boa o suficiente. E aí, além disso tudo, também tinha os avanços tecnológicos, que eles prometiam pra gente um futuro cada vez mais confortável e tranquilo, menos exaustivo, porque teoricamente as máquinas iriam fazer o trabalho pesado, braçal, e sobraria para nós o trabalho de criatividade, de pensar, né, de inteligência. E aí eu falo ou vocês falam? A ideia era que o ser humano pudesse dedicar mais tempo para o que agradasse ele, né, para o que ele tivesse vontade de fazer, e os robôs, as máquinas, ficassem com aquele trabalho mais difícil, mais penoso. Teoricamente era o braçal que a gente imaginava, né? E aí a gente pensa logo que as pessoas iriam se dedicar mais a trabalhos mais artísticos ou intelectuais mesmo, e a gente partiria para uma sociedade mais culta, né? Talvez até mais poética, mais dançante, mais artística em geral, mais leve, acho que principalmente. Aí vem a realidade e quebra nossas pernas, botando inteligência artificial para fazer, primeiramente e principalmente, os trabalhos intelectuais ou trabalhos artísticos, enquanto a robótica ainda não avançou o suficiente para que trabalhos braçais possam ser executados com perfeição por máquinas a ponto de não terem pessoas trabalhando em condições degradantes. Aí a gente está pouco a pouco fazendo sumir alguns dos trabalhos que muitas pessoas faziam porque gostavam, porque queriam fazer, ou até por necessidade mesmo, e está substituindo essa mão de obra, mas ainda não teve tempo de pensar o que fazer com essas pessoas que agora vão ter menos oportunidade de trabalho. Minha teoria é de que mesmo a pessoa mais aventureira do mundo, ela precisa de algum tipo de previsibilidade para ela sentir que tem uma base relativamente estável da qual ela pode pular. E a vida de muitos que vieram antes da gente, nossos pais, nossos avós, etc., ela era só estabilidade, só previsibilidade. Ela era recheada de monotonia. O mundo até mudava, mas ele mudava de forma gradual, lenta. E muitas vezes as informações dessas mudanças que estavam acontecendo não chegavam para todas as pessoas. E o mundo delas podia se resumir facilmente à cidade que elas moravam, ao estado, ao país no máximo, dependendo da época em que a gente estiver pensando. Enquanto que hoje as mudanças elas são tão rápidas, tão frequentes e tão intensas que parece que a gente tá à deriva no mar agitado. A gente não sabe o significado de estabilidade e a certeza que a gente tem é de que tudo vai mudar ainda mais e cada vez mais rápido. E além disso, quando essas mudanças chegarem, a gente vai saber quase que instantaneamente na palma da nossa mão. Mesmo que essa mudança seja de algo que está acontecendo do outro lado do mundo. E mesmo algo que acontece do outro lado do mundo tem a capacidade de impactar a gente porque afeta aquele imaginário coletivo do que nós somos como humanos, como pessoas. O que uma pessoa está sofrendo, a gente acaba sendo impactado de alguma forma, mesmo que seja apenas psicologicamente. O que não seria apenas, porque na minha visão já é muita coisa. E aí você veja o desafio que a gente tem nas mãos em lidar com as expectativas que nós mesmos tínhamos criado em relação ao futuro, uma autocobrança gigantesca, porque nós exigimos de nós mesmos, como indivíduos, que a gente consiga triunfar para além e apesar de todas essas dificuldades coletivas. Aí a gente acaba trazendo para si, como indivíduo, a responsabilidade de que sozinha a gente consiga superar
todas as contradições de um sistema inteiro. E eu sinceramente não sei se outras gerações se sentiram assim, se é algo da idade mesmo, né, de chegar num ponto em que você tá tentando, tá buscando e tá sentindo que aqueles seus objetivos são um pouco mais difíceis de serem alcançados e ter a sensação de que em outro momento já foi mais fácil, sabe? Eu não sei se toda geração passa por isso, se talvez nossos pais, quando eles estavam aí na faixa dos 30 e poucos, eles também não tinham essa mesma percepção em relação ao que eles imaginavam que tinha sido a vida dos pais deles. Eu sinceramente não sei se é um ponto assim da vida que todo mundo vai ter essa sensação, ou se isso é de fato muito particular da nossa geração que tá chegando nos 30 ou em média 30 e poucos, 20 e tantos por agora. Mas parece que tem um presságio no ar, uma sensação, pelo menos eu tenho, né? Uma sensação latente de que tem algo muito grande que vai acontecer, de que vai ser abrupto e de que vai ser em grande escala, assim, com abrangência muito grande. E aí eu não sei também se o motivo dessa sensação é justamente observar todas essas mudanças, todas essas incertezas e imaginar que inevitavelmente elas levam a gente para o fim do mundo. Que não teria um outro cenário senão o fim do mundo, ou pelo menos o fim do mundo como a gente o conhece, né? Que seria uma mudança que iria mexer com toda a estrutura que está posta. Mas eu também não sei se isso não pode ser um estresse pós-traumático de ter vivido uma pandemia de escala global. Aí pessoas mais velhas vão ter que opinar. Se você tem 50 a mais, tá aqui assistindo esse vídeo por algum acaso, comenta aqui se você tinha essa sensação nos seus 30 e poucos de que o mundo estava prestes a acabar, de que alguma coisa muito grande ia acontecer e que pra você era mais difícil conquistar as coisas do que foi, por exemplo, pros seus pais, pros seus avós. Ou se isso é de fato uma coisa que é muito contemporânea, né? Que é muito do nosso momento agora. E aí, se você tem 50 a mais, tá nessa faixa, se você tá tendo essa sensação agora também, mas não teve ela quando você tinha 30 e poucos, 20 e tantos. E aí, aproveitando esse clima maravilhoso da gente aqui falando de fim de mundo, eu vou dar uma pausa pra fazer uma publicidade do meu trabalho. Porque faz todo sentido, é super dentro do tom, eu acho que o gancho, ele é óbvio, ele é natural. Se você não percebeu que a gente falando de fim de mundo, a gente vai falar de maquiagem, não entendi o que você tá fazendo aqui até agora. Mas, se você já assistiu outros vídeos daqui do canal, você sabe que eu tenho um curso de automaquiagem online. É um curso completíssimo que ensina do zero até a mais avançada das automaquiagens para você que tá querendo ter liberdade para construir sozinha visuais que te representem. Para você que quer ter a possibilidade de ver uma maquiagem, entender o que está acontecendo nela e saber como reproduzir de forma adaptada para o seu próprio rosto, para suas feições. O link para esse curso maravilhoso, incrível e imperdível vai estar aqui na descrição do vídeo. E você tem 7 dias de garantia. Então, se você entrar e não se identificar, é só pedir reembolso dentro dessa faixa de 7 dias que você recebe a devolução completa sem nenhuma complicação. Então, não perca a oportunidade de aprender a fazer em você visuais como esse, que hoje foi até bem soft, bem levezinho, porque de intenso bastava o tema, ou looks até mais elaborados como os que a gente tem nos vídeos anteriores daqui do canal e vários outros que vão vir daqui pra frente. Eu não queria finalizar esse vídeo num tom melancólico para baixão, mas ao mesmo tempo eu sei que as respostas para as perguntas que a gente foi jogando aqui ao longo dele, elas não são respostas simples. Então, o que eu trouxe até aqui, ele é o início de uma reflexão, ele abre uma jornada, abre portas para questionamentos importantíssimos e para a gente realmente validar esses sentimentos que são verdadeiros e eles existem dentro de nós. Mas eu não consigo e nem tenho a pretensão de dar solução para esses questionamentos, para esses sentimentos, mas eu te convido a continuar por aqui, porque no próximo vídeo a gente vai trilhar um caminho que pode ser o início de você buscar sozinho, encontrar da sua forma as respostas para essas perguntas que surgiram aqui. Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu te vejo no próximo.